Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gabigol, hein? E a foto da discórdia. Ele foi punido pela diretoria e não vai mais vestir a camisa 10 do Flamengo. A relação parece próxima do fim e o jogador se pronunciou. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Se inscrever no canal? Tô contando com a sua ajuda aí para bater 1 milhão de inscritos aqui. Muito obrigado, falta muito pouco. O like no vídeo também me ajuda. Vamos lá, vamos falar de Gabigol porque ainda repercute a foto vazada do Gabigol com a camisa do Corinthians no momento de descontração, confraternização entre amigos, né? Tomando uma cervejinha, aquela coisa ou outra. Era montagem, não era montagem? Como a gente imaginava, a assessoria do Gabigol imediatamente tratou de negar, confirmando o episódio, o evento, que ele estava comemorando a vitória na Libertadores, né, sobre o Bolívar. Foi no dia seguinte, na quinta-feira, por volta do meio-dia, num almoço. A foto foi vazada por volta de 3 da tarde. Mas a assessoria dizia que a foto não era verdadeira. O grande problema é que pessoas que estavam lá confirmaram para a diretoria do Flamengo que a foto sim era verdadeira, que a camisa sim era do Corinthians. O Gabigol não se pronunciou a respeito da camisa. Ele falou a respeito de outras situações. Mas antes, queria dizer para vocês que houve uma reunião na manhã da sexta-feira entre os membros do departamento de futebol, Bruno Spindel, Marcos Braz, e houve uma conversa com o Gabigol, evidentemente, né, uma reunião. E como a diretoria comunicou a punição depois dessa reunião, a gente imagina que o Gabigol não deva ter negado, né? Até porque não tinha muito como negar. A diretoria já tinha de informações seguras de quem estava no recinto de que realmente a foto era verídica. Segundo o Vene Casagrande, inclusive, ela foi tirada por uma pessoa que não frequenta normalmente a casa do Gabigol, um garçom, talvez, né? Que registrou a foto num grupo de WhatsApp. E aí o print é eterno, né? Então, foi por conta disso, né? Você manda para alguém, ainda mais num grupo, né? Obviamente que essa foto viraliza. Agora, imagina o Gabigol, né? Me admira o Gabigol num evento em que, beleza, ele estava ali entre amigos, mas que você tem alguns desconhecidos, você tem algumas pessoas frequentando a tua casa, né? Normalmente tem uma banda de pagode, um churrasqueiro, um garçom, não sei o quê. Você não sabe quem são todas as pessoas, né? E aparentemente não sabia realmente. E aí como é que você dá esse mole, né? De vestir a camisa de outro clube? É difícil, cara, porque assim, ele recebe direito de imagem do Flamengo, não é pouco que ele recebe. Recebe de um clube que está dando todo o apoio para ele nesse momento em que ele estava suspenso pelo doping. Aliás, ele está jogando com efeito suspensivo. Voltou, tem 4 jogos. O Flamengo estava começando a espantar uma crise, ele estava sendo abraçado pela torcida nesse momento difícil e só depois disso ele acaba cometendo esse tipo de ato. A diretoria então comunicou no início da tarde que o Gabigol havia sido multado e que não vestirá mais a camisa 10 do Flamengo. Camisa herdada pelo Zico, que foi oferecida a Gabigol como um dos grandes ídolos da história do clube, para muitos o segundo, depois do Zico está o Gabigol. Eu estou falando aqui, nenhum absurdo, estou falando de um cara que faz parte de uma geração extremamente vitoriosa e que tem gols em finais de Libertadores, especialmente naquela primeira, né, em 2019, além daquela campanha em 2019 do Flamengo de Jorge Jesus, campeão brasileiro, campeão de Libertadores. É um cara que está na história, isso é inegável. E pela forma como ele virou um personagem, como ele abraçou as crianças, como ele virou um ídolo, como ele virou um cara querido pelo futebol, irreverente, personalidade, tudo mais, ele obviamente ganhou esse status, né? E aí quando ele ganha a camisa 10, parece que a partir dali, né, sentiu o peso de vestir a camisa 10 do Flamengo. O GE apurou, inclusive, que a multa foi de 10% do salário. 10% do salário. Não é pouca coisa não, viu, gente? O Gabigol ganha pouco mais de R$1 milhão, então vocês imaginem, aí isso deve doer. Para confirmar com quem ele estava, o supervisor, ele estava com o supervisor do Flamengo, Márcio Santos, que estava de camisa preta na foto, e o roupeiro Sidney Bernardes, que estava ao fundo com a roupa cinza. O clube também acabou punindo o supervisor. Aí, o que aconteceu? A diretoria do Flamengo não gostou, puniu os jogadores, depois de se reunir com ele, numa multa e depois retirando a camisa 10. A gente sabe que o Gabigol tem contrato só até o final do ano. Ele já poderá assinar um pré-contrato daqui 1 mês, 2 meses com outra equipe e sair de graça. Não há uma renovação e não há, imagino eu, uma perspectiva disso acontecer. O Gabigol emitiu uma nota
não falou sobre a camisa, mas falou sobre a camisa 10, dizendo, confesso, quando ele recebeu, que sentiu uma certa insegurança, pois junto com aquela camisa vinha também um grande peso de responsabilidade. Pesou. No Flamengo encontrei minha melhor versão e vivo o melhor ciclo da minha carreira. Sou fascinado por títulos e sempre expressei isso no excesso de vontade dentro de campo, que muitas vezes é interpretado de forma errada. O Flamengo me proporcionou ganhar muitos títulos, e aí ele cita todos, né? 2 Libertadores, 2 Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa, 2 Supercopas, 1 Carioca, 4 Cariocas, é muita coisa mesmo, hein, cara? Olha aqui, 2, 4, 5, 6, 8, 12 títulos. É muita coisa. E títulos grandes, expressivos. E viver esses momentos mágicos com a nação e ser acolhido pela maior torcida da América, isso sim é o verdadeiro significado da palavra felicidade. Ele postou esse texto com a foto de fundo dele marcando o gol contra o River na final da Libertadores. Nesses mais de 5 anos de alegrias e algumas tristezas, sempre tive uma certeza do meu amor por esse clube, a do amor pela nação rubro-negra. E aí ele finaliza dizendo, hoje fui comunicado pelos diretores do Flamengo que não vestirei mais a 10. Cabe a mim aceitar e respeitar o comando do clube, mas isso jamais vai apagar a história que construí com meus companheiros de equipe. Aceito a próxima camisa e vou dar a vida em campo pelo Mengão até o fim da nossa história. Te amo, Flamengo. Assim ele finaliza a nota. Na Libertadores, nesse primeiro momento, não tem como fazer a troca, então ele seguirá vestindo a 10. No mata-mata, o Flamengo passando, aí sim ele poderá, né, ceder a camisa 10 para um outro jogador inscrito. E nas outras competições, você se arrisca a dizer quem ficará com a 10? Será que vai para o Arrasca? Será que vai para o Lohan? Acho muito jovem. Será que para um jogador que vai ser contratado na sequência? Não sei. O fato é que a simbólica camisa 10 rubro-negra não estará mais com o Gabigol. Mais do que isso, o Gabigol está caminhando para o fim de ciclo também com o Flamengo. Falamos do fim do ciclo do Cássio, né, pelo Corinthians. O Gabigol também parece estar encerrando o seu ciclo no Flamengo e de uma forma muito ruim, né? Nos últimos 2 anos a gente fala mais do Gabigol por outras situações do que por dentro do campo. Ele chegou a ser titular com o Vitor Pereira, fez até bastante gols no ano passado, né? No primeiro semestre ali, deu 20 gols. Depois do Sampaoli, com o Sampaoli ele foi titular, porque o Sampaoli não gostava do Pedro, né? Aí chegou o Tite, ele perdeu um pouco de espaço, estava fora de forma, não estava jogando aquilo que a gente imagina dele, veio a virada do ano, a punição do doping, ficou 4 meses praticamente afastado, e assim ele está caminhando para o encerramento de ciclo, né? E aí tem aqueles episódios, né? Vai no Podpah, fala do Corinthians, negocia com o Corinthians, agora vaza uma foto dele com a camisa do Corinthians. Será que... Eu confesso eu tenho dúvidas, né? Melhor dizendo, se essa foto ela não é vazada de forma proposital. Porque o Gabigol a gente sabe que gosta, né, de criar mídia, de criar o assunto, de gerar polêmica e tal. E como ele deu esse mole gigantesco, tendo pessoas que ele não conhecia dentro de casa e vestir a camisa de outro clube, que tem um patrocinador de um outro clube, sendo que quem lhe paga um salário muito bom é o patrocinador do seu clube, concorrente, inclusive, do patrocinador master da camisa que ele vestiu, tudo errado. O fato é que desagradou demais os dirigentes e o fim está próximo. E aí? Quem deve ser o novo 10 do Flamengo? Respostas que eu quero ouvir no chat. Fala, nação rubro-negra. Hoje temos uma notícia incrível que pode agitar ainda mais nosso Mengão. O Flamengo está de olho em uma contratação de peso. Thiago Alcântara, que acaba de anunciar sua saída do Liverpool. Vamos entender todos os detalhes dessa possível investida e o que isso pode significar para o nosso time. Fiquem ligados. Flamengo considera investir na contratação de Thiago Alcântara após a aprovação de Tite. Thiago Alcântara anunciou que deixará o Liverpool ao término da temporada europeia. Com seu contrato se encerrando em junho, ele estará disponível para assinar com qualquer clube. O nome de Thiago está sendo seriamente considerado pela diretoria do Flamengo. Reuniões iniciais entre o Flamengo e o jogador ocorreram no começo deste ano, onde o clube carioca chegou a explorar a possibilidade de contratação, mas não houve progresso. Thiago preferiu cumprir seu contrato com o Liverpool até o final. Agora, com ele livre no mercado, o Mengão está planejando uma nova abordagem para trazer o jogador para o Rio de Janeiro.
Inicialmente, Thiago Alcântara tem preferência por continuar na Europa, mas até agora não recebeu propostas concretas de equipes do continente. Segundo informações do jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo está analisando uma nova investida por Thiago, com o aval do técnico Tite. A diretoria do Flamengo vê essa como uma excelente oportunidade de mercado. Nome aprovado por Tite. Na visão da comissão técnica, o time precisa de um jogador que possa atuar tanto como volante quanto como meio-campista. Thiago Alcântara tem experiência em ambas as posições ao longo de sua carreira. Por isso, Tite considera essa uma grande chance para o Flamengo. O treinador aprecia ter jogadores desse calibre no elenco, como Nico de la Cruz e Gerson, que podem desempenhar funções de segundo volante, meia central e até pelas laterais do campo. Além disso, há um consenso de que Thiago Alcântara é um jogador de altíssimo nível que pode agregar muito ao time. E aí, nação, o que vocês acham dessa possível chegada?